Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e esse é meu canal sobre livro, filmes e séries. Se você gosta de cultura pop, resenhas e recomendações, você está no lugar certo. E aí pessoal, tudo bem? A gente hoje conversa um pouquinho sobre as leituras concluídas no mês de setembro e também, no caso, as leituras que estamos em andamento aqui pelo canal no mês de outubro. E aí provavelmente a gente conversa sobre alguns temas, alguns livros que vão aparecer aqui no canal durante o mês de outubro todo. Infelizmente, no mês de setembro, eu só consegui concluir a leitura do livro O Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino. A ideia era poder concluir também a leitura do livro da Virginia Woolf, Três Gnielres, só que é um livro que realmente é bem denso. Apesar de ser um livro que não é muito grande, ele tem em média com as notas de rodapé e também com um pós-fácil, com tudo, 257 folhas. Então, 257 folhas não é um livro muito grande, mas é um livro extremamente denso. Aqui a gente tem muitas notas e durante o processo de leitura você precisa ir parar a leitura, ir lá na parte final do livro, verificar a nota, além das notas de rodapé, que seria ali no final do livro, da própria Virgínia, a gente também tem notas do autor, a gente tem pós-fácil, então é um livro que ele é bem denso, é um livro que você precisa parar, refletir, não é um livro para você ler de uma forma corrida. Então, a ideia era ter essa resenha no nosso último domingo, só que eu não consegui trazer para vocês. No mês de setembro, o único livro que eu consegui concluir foi do Ítalo Calvino, Cavaleiro Inexistente. O mês de setembro por aqui foi um mês bem agitado. A gente teve aqui o Rock in Rio, consegui ir, foi uma experiência maravilhosa. Ver o show da Evanescence, do Deep Purple, de algumas outras bandas que eu sempre gostei, como Incubus. Também tive aniversários de família, foi bem corrido. Após também que eu tive que fazer, tive alguns trabalhos para fazer após. A vida de adulto acontecendo, infelizmente eu não consegui trazer para o canal tudo que eu queria. Mas essa semana já sai a resenha do filme A Última Sessão de Freud. Acho bem interessante o que eles estão retratando ali, mas a gente conversa melhor no vídeo. Vou trazer as minhas primeiras impressões, o que eu acho, fazer um panorama ali do que é real, do que não é, que a gente tem como história ali da psicanálise. Também pretendo trazer para o canal ainda no mês de outubro, já que é muito temático esse mês, a gente falar sobre horror, né, terror, morte, assassinatos, a resenha do filme Halloween, como eu tinha falado para vocês. Então a gente vai conversar sobre alguns filmes também esse mês, que eu acabei trazendo no mês de setembro, e também algumas compras que eu fiz no mês de setembro que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, como eu falei, concluído mesmo, que já tem resenha no canal, é O Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino. Em andamento, que eu pretendo, né, não sei quando terminar, porque eu acho que esse livro da Virginia Woolf não vou conseguir lê-lo tão rápido, porque, como eu falei, é um livro que você precisa pegar e ler de uma forma com calma, entendendo tudo que está sendo passado. A Virginia, ela tem algumas digressões aqui que são interessantes, que de uma certa forma faz uma contextualização do que ela está querendo trazer para gente, mas se distancia um pouco do objetivo, né? A gente tem uma pergunta muito clara aqui no início do livro, que é como uma mulher poderia imaginar evitar uma guerra. E ela vai fazer todo um processo mesmo de explicar essa diferença, né? Então, dentro do processo da construção do ensaio, do livro, ela tem esses processos de digressões, essas notas que eu acho interessante. Isso mostra o quanto ela provavelmente se dedicou na pesquisa desse ensaio, apesar de ser um ensaio fictício, ela traz alguns relatos que são verdadeiros. E aí, ela acaba por se distanciar dessa pergunta. Então, é um livro que você precisa, às vezes, voltar um pouco para entender o contexto que ela está falando, voltar um pouco para entender o que ela está dizendo, e aí ela vai emendando situações e situações para explicar um ponto, e depois ela volta no ponto central, que seria como as mulheres poderiam evitar a guerra. Então, é um livro denso, não é um livro fácil. A gente sabe que a Virginia Woolf ela é conhecida pelos seus livros, principalmente pelos seus romances, pelo fluxo de consciência, de ser uma leitura difícil, e aqui a gente não teria uma diferença. Então, realmente é um livro que eu estou lendo, estou gostando, apesar da sua complexidade,
mas eu não sei quando eu vou conseguir trazer para vocês essa resenha, sendo bem sincero, pessoal. Mas creio que antes do final do ano eu acabo essa belezinha aqui, que é Virginia Woolf, Três Guinéus. Leituras em andamento, né? A gente tem aqui Creepshow, do Stephen King. Pretende ser aí a primeira resenha do mês de outubro, depois, né, da resenha do filme do Halloween. A leitura de Creepshow eu já comecei, eu já estou no segundo conto dessa coletânea. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem o primeiro conto, que é Dia dos Pais. Eu tenho o segundo conto, que seria A Morte Solitária, de George V. Hill. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Deixa eu dar uma olhadinha. O terceiro conto é A Caixa. Eu acho que o último conto é Indo com a Maré. E aí a gente termina. Os contos são bem rápidos, assim, são bem curtos que a gente tem aqui no Creepshow do Stephen King. Mas são bem interessantes, é bem estilo realmente Halloween, aquela coisa de terror, morte. Então, para você que quer uma leitura para se divertir, uma leitura para pegar e sair um pouco da ressaca literária e pegar de uma certa forma ali uma coisa mais leve, que não precisa de tanta complexidade, como no caso Três Guinéus da Virginia Woolf, indico aí Creepshow até o momento. Então a gente está em andamento com a leitura do Stephen King do Creepshow. A resenha tá para sair também em outubro. Para o mês de outubro, a leitura do Edgar Allan Poe, que seria no caso O Corvo, que essa edição aqui da Companhia das Letras é uma edição dedicada apenas ao poema, né, no caso, do Edgar Allan Poe de O Corvo. Então a gente vai ter aqui a, o poema traduzido por Fernando Pessoa e por Machado de Assis. Depois tem ele original. E depois a gente começa a parte dos ensaios, né? Então a gente tem a filosofia da composição, a razão do verso, o princípio poético, o próprio ensaio de Poe, que foi traduzido, creio eu, pelo Paulo Henrique Brito, eu acho que é isso mesmo. Então esse livro, ele é um livro dedicado apenas ao poema do Corvo do Edgar Allan Poe. Então é um estudo bem profundo e é um dos poemas que eu mais gosto na vida. E também é um dos poemas que eu mais gosto do Poe. Falando, né, em O Corvo, eu assisti o remake que teve em 2024 de O Corvo, aonde me deu a vontade de adquirir, e aí eu consegui comprar O Corvo, que seria pela Dark Side. Eu ainda não li, mas eu quero muito ler. E o que falar sobre o remake de O Corvo? Eu assisti o remake e eu assisti também o original com Brandon Lee ali de 1994. Eu acho que o de 1994 ele acaba trazendo uma atmosfera bem realmente underground, que talvez era a proposta da época. Eu não sei se em questão de ser fiel ao quadrinho e tal, seria mais fiel, mas pelo que eu vi aqui no início, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, mas no início tem aqui uma parte que no remake me parece é aqui, ó. Que essa parte aqui no remake tem. Já no O Corvo de 1994, não tem. Que essa parte aqui, não sei se vocês conseguem dar uma olhada, que tem aqui esse cavalo. No remake de 2024, a gente tem essa cena, né, acontecendo. Ó, inclusive essa cena aqui realmente acontece. Mas no de 1994 a gente não teria essa cena. Então já veio uma diferença. Ali um processo de colocar uma questão mais sobrenatural. O filme fala do sobrenatural, porque ele volta à vida para vingar a morte, mas aí também tem uma pessoa que vendeu a alma
para continuar no mundo dos views em 2024, no remake. E aí o Corvo tem que ir atrás dele, aí o cara manda. Então, assim, tem bastante diferença. Não é um remake que só foi implementado em alguns contextos. A história realmente ela tá bem diferente. Eu quero muito ler o Corvo para eu entender qual das duas versões está mais próximo do real. Não sei se seria o do remake de 2024 ou de 1994. Também, que eu pretendo ler no mês de outubro é O Médico e o Monstro, do Robert Stevenson, que é um grande clássico que fala aí sobre essa dualidade do bem e do mal. Do O Médico e o Monstro, do Robert Stevenson, como um dos grandes clássicos também do terror. Agora a gente fala um pouco sobre os mangás que eu estou lendo durante o mês de setembro, que eu comecei, na verdade, e pretendo continuar no mês de outubro. E se eu conseguir concluir, trazer aqui para o canal para vocês darem uma olhada. Contos Macabros de Kanako Inuki. Esse mangá aqui, que é uma coletânea de contos que tem de horror, de mistério. O primeiro conto é O Presente. Eu achei um pouco infantil, não vou mentir, mas tem o restante aqui dos contos, vamos dar uma olhada pra gente ver. Então, eu estou lendo o mangá Contos Macabros, de Kanako Inuki. Também outro mangá de histórias de terror, mas no caso seria Nas Montanhas, é justamente Nas Montanhas do Terror. Aqui a gente tem Yamakadei e tem o roteiro do Junpei Izumi. A gente tem até a arte também do Juju Hito. Então a gente tem aqui Nas Montanhas do Terror. É um anime. Anime não, gente. É no caso um mangá que parece bem interessante. Eu não comecei a dar uma lida ainda nele, mas eu acabei trazendo para o mês de outubro para dar uma lida. E eu comecei também a ler o volume 37 de Hunter vs Hunter, do Oshihiro Togashi. Vamos lá, gente. Hunter vs Hunter é um dos animes que eu mais amo em toda a minha vida. Eu comecei a assistir Hunter vs Hunter quando eu tinha 12 anos. E se eu não me engano era na rede TV que passava. Eu vinha correndo da escola para assistir e tal. Só que a gente sabe que o Oshihiro, ele tem uma doença, ele acaba, né, parando ali o mangá em alguns momentos, não conseguindo concluir o mangá. O anime também já deu uma parada. Eu já vi todos os episódios do anime e eu comecei a comprar, a partir dali, uh, os exemplares que dão continuidade no mangá. E aí seria o 37, a continuação de onde parou. Na verdade, não, acho que é do 34 até o 37. Eu preciso adquirir do 34 até o 37 para eu entender como continua ali a questão que a gente tem. É isso mesmo. Esse volume aqui do 37 eu não entendi muito bem porque é uma história que não está muito ligada aos personagens principais que a gente tem. Aqui a gente não tem a história do Corapaika, do Killua, do Gon. A gente tem uma história dos príncipes do Império Kaking. Creio que possa se pronunciar assim, não sei. E aqui a gente tem mais um conto, né, que fala sobre a máfia, pelo que eu entendi. Então, eu não sei se tem alguém aqui que gosta de Hunter vs Hunter e saiba me dizer, mas esse volume 37 é só sobre a máfia, não é sobre a história dos personagens principais, que seria Gon, Corapaika e também Killua, que eles começam aqui caindo. Não sei se vocês conseguem ver. Eles falam: onde eu estou? Não consigo usar nem. Tira a gente daqui. E aí depois já parte para o início de que tem uma pessoa dizendo que a princesa. O 11º príncipe não está no quarto. Princesa não, príncipe. E aí eles começam a conversar. E aí tem aqui um personagem que eu sei que ele faz parte do time do Corapaika, de trabalho, de gangue. Bem confuso. Eu comprei achando que fosse dar continuidade ali ao que estava acontecendo na história, mas
Eu tô bem confuso. Eu vou ter que comprar os outros para dar uma lida mesmo. E aqui é isso. Eu comprei na Amazon esse mês O Mestre e a Margarida. Eu não sei pronunciar o nome realmente do autor, é um nome russo e eu não sei realmente pronunciar, mas pelo que eu entendi, é uma história que é uma espécie de Fausto russo, né? Aqui a gente vai ter o Satã saindo com a sua trupe pela Rússia ali de 1937, se eu não me engano. Ele foi escrito entre 1928 e 1940 e a história se passa em Moscou dos anos 1930. E o livro narra esses de Satã na cidade, acompanhado do seu séquito infernal. Eu achei bem interessante, né? É um dos grandes clássicos russos que a gente tem. Então, gente, essas são as leituras de andamentos no mês de outubro. Os livros novos também da estante. O que eu pretendo trazer para vocês no canal seria O Médico e o Monstro, O Corvo, do Edgar Allan Poe, Creepshow, do Stephen King, e a resenha do filme do Halloween e a última sessão de Freud. Agradeço muito a você que ficou até esse momento. Caso você tenha curtido o vídeo, eu vou pedir que você deixe o seu joinha, comente e acione o sininho. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir que você compartilhe com as outras pessoas. É muito importante o seu like, o seu comentário. Me diga aí nos comentários o que você achou. Gosta para o mês do horror que a gente tem aqui no canal. Se você já leu algum desses livros, já viu algum desses filmes. Desejo para vocês uma ótima semana. Tchau, tchau.